Eu sou o professor Luiz Roberto de Oliveira, sou professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e coordeno o Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde. Nesse curso, nós vamos comentar alguns conceitos básicos da educação à distância e vamos também comentar das principais ferramentas, comentar características das principais ferramentas e serão vistas ao longo desse curso que, embora rápido, é um curso semi-intensivo com finalidades de melhorar o conhecimento acerca dessas ferramentas, permitindo melhorar também o desempenho das pessoas para a educação à distância online. Muito bem, esse é o roteiro que nós vamos seguir. Inicialmente, nós vamos tentar comentar algumas coisas sobre letramento digital, estabelecer comparações entre letramento e alfabetização. Vamos falar sobre os paradigmas educacionais, o paradigma atual ou tradicional, que ainda impera, comparando com o paradigma moderno, que é a educação com uso das novas tecnologias. Portanto, comparando a educação presencial e a educação à distância, e principalmente chamando a atenção para a educação à distância online, com os novos recursos trazidos pelas principais ferramentas da Web 2.0. É claro que nada disso, nem na educação tradicional atual, nem na educação moderna, nenhum desses dois paradigmas, eles ocorreram por acaso. E assim nós vamos comentar um pouco sobre os novos contextos sociotecnológicos que têm induzido a essas mudanças que têm ocorrido, inclusive mudanças que têm ocorrido na sociedade como um todo. Vamos comentar um pouco sobre verdades, mitos, vantagens e desvantagens da educação, do ensino presencial. Na educação à distância online, vamos falar das vantagens, e eu prefiro não falar em desvantagens da EAD online, mas sim em dificuldades. E, por último, falar um pouco sobre como se encontra na área da saúde, de um modo geral, e no Brasil, a criação da UAB, as consequências, como é que anda a educação à distância, tendo em vista a criação da UAB em 2006 e, mais recentemente, cerca de 2 anos depois, em 2008, a criação da Universidade Aberta do SUS. O termo letramento digital no Brasil praticamente vem sendo usado a partir dos anos 80, segundo esses dois autores aí citados. Existe uma diferença entre letramento e alfabetização. Geralmente, quando nós falamos em alfabetização, nós queremos nos referir ao domínio das habilidades de leitura e escrita. Quando queremos alfabetizar, nós estamos querendo desenvolver uma ação que permita ensinar e aprender a ler e escrever. Muitas vezes também as pessoas falam de alfabetização digital. Mas a palavra letramento tem uma conotação mais ampla, segundo autores, do que a palavra alfabetização. O letramento digital, por sua vez, hoje não deve ser imaginado como algo isolado, e sim, devido à grande quantidade de informações e à facilidade do acesso a essas informações, o letramento digital deve ser sempre pensado como também ligado ao letramento informacional. É preciso lembrar que um dos determinantes disso é o fato de que, ao longo do tempo, o número de formas de comunicações não textuais tem crescido de forma assustadora. A invenção da escrita, a invenção da prensa de tipos móveis, a disponibilidade de livros, facilitou muito a disseminação dos conhecimentos. Mas, hoje, nós não temos apenas essas formas tradicionais, essa forma tradicional de comunicação, porque surgiram muitas outras formas não textuais, como vídeos, imagens, sons em imagens em movimento. Estamos na época da multimídia. E isso tudo, junto à crescente produção de novas informações, determina
a que as pessoas, mesmo alfabetizadas, necessitem também saber como utilizar esses recursos para que possam também fazer comunicação de formas não textuais e, mais ainda, possam também saber como encontrar com facilidade informações que sejam válidas. A comunicação digital é o núcleo básico desse letramento digital informacional. Portanto, o uso das novas tecnologias da informação e das comunicações, principalmente com o advento da internet e da web e das suas ferramentas, trouxe necessidades novas e condicionamentos novos que se refletem bastante, evidentemente, dentro do terreno da educação. É preciso lembrar que internet e web não são a mesma coisa. Muitas pessoas confundem, mas a internet é a grande rede composta de diversas outras redes menores e a web é a interface gráfica da internet. A web, inclusive, surgiu cerca de mais de 10 anos depois do aparecimento da internet. Muito bem. Feita essa introdução, vamos analisar um pouco as características do método tradicional. Qual é o paradigma? Quais são os paradigmas? Quais são as características do método de educação, de ensino-aprendizagem tradicional? Em todo o processo de ensino-aprendizagem, existem 3 elementos que são básicos e esses elementos existem em todos eles: o conteúdo, o professor e o aluno. Mas no método tradicional, observa-se que o aluno está sempre abaixo do professor e o conteúdo torna-se tácito dizer o conteúdo só chega ao aluno através do professor. Ou seja, o aluno é dependente do professor para adquirir o conteúdo. Isso, de cara, leva a uma situação na qual o professor acha que sua fundamental finalidade, sua principal finalidade é passar conteúdo, passar informações para o aluno. O modelo atual é muito antigo e, se nós formos ver algumas de suas características, por exemplo, em relação à comunicação, a função desempenhada pelo aluno, o foco principal do processo e o padrão comunicacional, nós percebemos que nesse modelo tradicional, ainda vigente, a comunicação ela é praticamente no esquema 1 para 1 ou 1 para todos, quase que exclusivamente. Ou o professor está se dirigindo apenas a um aluno, ou está se dirigindo a todos os alunos, mas a comunicação é só num sentido, no sentido do professor para o aluno ou para os alunos. Claro que isso faz com que a interatividade seja bastante deficiente. Nessa situação, nessa condição, é óbvio que a função do aluno fica essencialmente uma função passiva. Ele é apenas um receptor do ensinamento das informações que o professor acha conveniente e interessante passar para eles. Nesse caso, obviamente, o foco no método tradicional de educação é centrado no conteúdo. O importante é passar a informação. O importante é que o aluno faça créditos, cumpra disciplinas. O importante é que o aluno memorize informações para depois mostrar que memorizou essas informações numa avaliação, na grande maioria das vezes, de caráter somativo e não formativo, dentro daquilo que Paulo Freire tanto criticou como sendo o ensino bancário, o ensino em que o aluno é levado só a fazer créditos. E, obviamente, só passar informações no ensino puramente conteudista, isso não dá nenhuma garantia de que houve aprendizado, de que as informações se transformaram em conhecimento. Para haver aprendizado é necessário haver mudança de comportamento e, evidentemente, isso não pode ser garantido pelo simples fato de que a informação foi passada. Por fim, o padrão comunicacional nesse
modelo em que a comunicação é praticamente numa só direção, o modelo, o padrão, é essencialmente presencial. Ou seja, o professor e o aluno, o professor e os alunos, eles precisam estar presentes fisicamente no mesmo lugar e ao mesmo tempo. É claro que isso não aconteceu de graça, quer dizer, as razões pelas quais nós temos esse padrão tradicional que ainda hoje é vigente, ele ocorreu e ocorre devido a diversos determinantes, que eu separei esses determinantes, apenas por uma questão pedagógica, em determinantes físicos e determinantes socioculturais. Todos nós sabemos que os meios de transporte, os meios de comunicação e as tecnologias disponíveis para veicular, armazenar e recuperar informações mudaram muito, se compararmos hoje com o padrão de antigamente. Os meios de transporte, os meios de comunicação, eles têm uma influência brutal na maneira como você pode fazer acontecer o processo de ensino-aprendizagem. É interessante lembrar que a educação à distância sempre encontrou uso nas tecnologias, como nós vamos comentar mais à frente, disponíveis em cada época. E evidentemente que as duas ações fundamentais são as ações de veiculação da informação, ou seja, em que conteúdo nós vamos colocar as informações e de que forma nós vamos transmitir este continente, vamos levar este continente. Numa das fases da educação à distância, a tecnologia de veiculação é a lectoescrita e o correio é a forma de transportar a informação. Dentro do padrão tradicional, obviamente, tendo em vista esses determinantes, o próprio perfil dos aprendizes, né, torna-se um perfil muito característico e condicionado. O aprendiz, ele sabe que para aprender precisa se dirigir à escola, ele sabe que para aprender ele precisa estar presente no momento em que o professor vai dispensar o seu saber, vai apresentar o conteúdo que deve ser aprendido. Ora, mas isso vem mudando bastante. Os determinantes socioculturais que influenciaram e ainda influenciam a existência do ensino tradicional, que ainda hoje é muito presente e atual, são, de um lado, a concepção da função da escola e da universidade. Né? Num momento em que as comunicações são comunicações lentas, no momento em que elas são difíceis, nada mais coerente do que pensar em criar uma instituição que fica sendo a repositária do saber, fica sendo a depositária do saber, o repositório das informações, e as pessoas têm que se dirigir a esta instituição, a escola, a universidade, onde lá eles vão encontrar o saber que precisa ser aprendido. E a universidade, ao longo do tempo, adquiriu inclusive o direito, a escola adquiriu o direito de titular. Só pode ser titulado alguém que passou pela escola, pela universidade. Outras instituições não podem titular. Existem os hospitais onde os médicos, os enfermeiros e os demais profissionais de saúde trabalham, mas o hospital não pode formar o médico e o enfermeiro. Pode até oferecer cursos de pós-graduação, mas a titulação básica, essa tem que ser da universidade. O advento das sociedades científicas e das publicações científicas, sem dúvida, trouxe um avanço muito grande na disseminação do conhecimento, mas, da mesma maneira, condicionados pelos determinantes físicos, e nós temos diversas provas disso, de pesquisadores de sociedades que tinham muito mais interesse em manter segredo das suas atividades e em não divulgar com muita frequência as atividades de pesquisa, de pesquisadores que passaram anos trabalhando sem nenhuma notícia a respeito do que outras pessoas estavam produzindo e, portanto, sem a possibilidade de colaboração
para que o trabalho de pesquisa e desenvolvimento da ciência fosse mais rápido e mais efetivo. A própria motivação dos pesquisadores, da comunicação entre os pares. Como isso tem mudado hoje, todo pesquisador quer publicar e quer que a sua publicação seja aceita numa revista que tenha qualis, porque sem a produção científica ser publicada numa revista de qualidade, evidentemente que isso não contribui nada para o crescimento do pesquisador como tal. As consequências, evidentemente, mesmo levando em conta os condicionantes antigos, é sempre importante pensar, e hoje mais do que nunca isso é verdade, nas consequências, principalmente as consequências relativas às condições ecológicas e às condições éticas, aos valores éticos. Toda tecnologia deveria ser avaliada pelo viés ecológico. O que é que uma determinada tecnologia pode trazer de modificação para a ecologia, para o ambiente, de bom ou de mal. Na internet fala-se muito no ecossistema digital. Ecossistema digital esse que tem causado inúmeras e profundas modificações, algumas até irreversíveis, na maneira como as pessoas se relacionam na sociedade atual. Acontece que a sociedade atual, a sociedade moderna, ela mudou. Surgem assim novos contextos e, portanto, novos significados para o ensino, para a educação e para a aprendizagem. Resta nós refletirmos sobre o que foi que mudou, resta nós refletirmos sobre quais são esses novos significados para podermos avançar na compreensão do que seja a educação à distância e das ferramentas da educação à distância online. Quando nós observamos e indagamos o que mudou na sociedade moderna, nós vemos, em primeiro lugar, que o mundo se tornou globalizado. Hoje, você compra aparelhos fabricados num país, cujas peças foram produzidas em outro país, aparelhos que são exportados para um terceiro país, e esse terceiro país vende ao país inicial que fabricou, que montou os equipamentos, serviços. O exemplo clássico disso é peças de computador sendo feitas num país, por exemplo, na China. Essas peças vão para os Estados Unidos, que fabrica e monta aparelhos. Esses aparelhos são importados pela Índia, e a Índia cria call centers que, com eles, presta serviços de orientação, de suporte a cidadãos americanos em várias situações. A outra grande mudança diz respeito à existência da sociedade digital. A sociedade tornou-se uma sociedade absolutamente digital, e mais do que isso, uma sociedade digital que está em rede. Hoje nós utilizamos a rede para todas as grandes funções e todas as principais funções do nosso dia a dia. Um exemplo muito típico disso é que todos nós, quando vamos ao banco, sabemos que o banco não tem todo o dinheiro de todas as pessoas que estão ali naquele momento. Algumas pessoas vão ao caixa, vão sacar dinheiro, mas na verdade, você pode fazer pagamento de diversas formas que não apenas com dinheiro em espécie. É o dinheiro de plástico. E você pela internet consulta e sabe quanto você tem, quanto você deve, quanto você vai pagar, autoriza pagamento, desautoriza pagamento, tira comprovante de pagamento. E na verdade, você está fazendo isso tudo como uma consequência da sociedade digital em rede. É óbvio que o perfil dos alunos muda. O perfil dos alunos hoje é muito diferente dos alunos de algumas décadas atrás. Os alunos hoje são alunos nativos digitais, incluídos digitais, já nasceram na época da sociedade digital, o que cria até um certo problema, porque em determinado momento os alunos chegam à escola
com um nível de conhecimento, de letramento digital melhor do que o dos professores, e isso cria alguns choques, porque os professores ainda não tiveram a oportunidade de acompanhar e de se acomodar com essas novas tecnologias. Ao lado disso, muda também no mundo a velocidade de produção da informação. A informação é produzida numa escala tal que cria o paradoxo do conhecimento, ou seja, nós temos tanta informação, que essa informação torna-se difícil de ser acessada, torna-se difícil fazer com que essa informação chegue ao profissional moderno e, mais ainda, fica difícil que o profissional moderno possa aplicar as novas informações, porque nem sequer consegue ter acesso a elas com a velocidade que elas são produzidas. Apesar da acessibilidade do conhecimento ser bastante maior do que era em décadas passadas, todas as respostas para esses problemas, principalmente o paradoxo do conhecimento, né, realmente a resposta parece que só tem como solução a presença intensiva, o uso intensivo e estimulado das chamadas novas tecnologias, e sem dúvida aliadas a constantes estímulos para inovação e para convergência. Ora, se o novo paradigma da educação agora, em relação à educação presencial, à educação tradicional, e ainda vigora em muitos locais, ocorre, se há um novo paradigma, ele ocorre exatamente porque há novos determinantes. Novos determinantes em relação à distância, tempo, produção científica, transmissão do conhecimento. E, novamente, enfatiza-se que as novas tecnologias é que são aquelas tecnologias que podem nos auxiliar nesse esforço maior que é o de manter a aprendizagem por toda a vida. Um dos pontos cruciais de mudança na nossa sociedade atual é a impossibilidade de termos um profissional terminal. Ao fim da graduação, nós sabemos que o profissional não está ainda completamente formado. Ele recebeu uma série de informações e de formações, ele aprendeu uma série de conhecimentos, ele transformou uma série de informações em conhecimento, mas aquilo lá é apenas o começo. Ou seja, o padrão hoje é o padrão da aprendizagem por toda a vida. Portanto, é preciso indagar com bastante seriedade como é que nós vamos aprender, como continuar aprendendo. E ainda mais, sabendo que, em se tratando de adultos, o aprendizado é diferente do aprendizado das crianças. A motivação da aprendizagem para o adulto toma certas feições e segue determinados vieses diferentes da aprendizagem da criança. A pedagogia não pode ser aplicada inteiramente ao aprendizado de adultos, e hoje nós conhecemos inclusive o termo andragogia, que se refere ao aprendizado dos adultos. Muito bem, nesses novos paradigmas da educação, nesses novos meios de ensinar e aprender, alguma coisa muda. E o que é que muda? O que é que há de novo nesse novo paradigma? A primeira grande mudança é em relação ao professor. Por isso que eu deixei a palavra professor em destaque. Porque o professor não é mais o único responsável pela aprendizagem. Muitas e muitas pessoas discutiram e avaliaram e afirmaram e ficaram temerosos de que a figura do professor fosse desaparecer dentro do novo paradigma educacional, que é a educação à distância. Isso é balela. O professor não vai desaparecer. O professor não vai ser substituído pela máquina. O professor muda, entretanto, de papel. Ao invés de o conhecimento só chegar ao aluno através do professor, na realidade, o professor passa a ser um colaborador mais experiente e um estimulador da autonomia, da independência e da responsabilidade do aluno pelo seu próprio aprendizado. Portanto, no novo paradigma educacional, o aluno é o centro. O foco deixa de ser o ensino, passa a ser o aprendizado.
Se nós ficarmos achando que só passar informação, isso resulta em aprendizado, continuaremos cometendo os mesmos erros do ensino tradicional, presencial, que ainda, embora existente, já permite que se faça uma crítica, porque dessa forma não se privilegia o aprendizado. Então, embora a tríade professor, aluno e conteúdo continuem a mesma, existindo do mesmo modo, as relações entre esses três elementos modificam. Na metodologia tradicional, deve-se ressaltar, a interatividade é inteiramente presencial, mas há outras alternativas de promovermos interatividade. E é muito importante saber que elas, além de serem melhores, elas são também bastante necessárias. E por que são necessárias? Veja bem, no novo paradigma, nos novos paradigmas da educação, nós precisamos ensinar a aprender, nós precisamos estimular a autonomia. O ensino não pode mais ser meramente conteudista e nós precisamos responsabilizar o aprendiz pela própria tarefa de aprender. Se ele é um aprendiz agora ao longo da vida, se ele tem que passar a sua vida toda aprendendo e renovando seus conhecimentos, obviamente ele tem que tomar consciência disso e ser responsável pelo seu próprio aprendizado. Não pode ficar esperando só pela figura do professor. Portanto, na educação à distância, a chamada educação à distância com base nas ferramentas da Web 2.0, a comunicação, ao contrário da educação presencial, é uma comunicação de todos para todos, e não de um para todos ou de um para um. Esse tipo de comunicação incentiva a interatividade, favorece a construção coletiva do conhecimento, depende bastante das novas tecnologias, necessita, portanto, de letramento digital e informacional, por isso nós estamos ministrando esse curso, mas é preciso lembrar que ele é um processo. A educação à distância é um processo. Lá no fim nós vamos ver uma conceituação muito interessante. E por que é importante ressaltar que é um processo? Se é um processo, é algo que está em constante evolução, é algo que está evoluindo, modificando e modificando para melhor. Os novos paradigmas da educação, pelo viés da educação à distância e sua evolução, é preciso lembrar que tem uma história. A educação à distância não constitui algo novo. A educação à distância tem algo aí por volta de mais de um século. Instituições como a Open University são inclusive instituições instituições padrão no mundo da educação à distância. O que é novo na educação à distância é o uso das novas tecnologias da informação e das comunicações, principalmente com o advento da internet e mais ainda com o advento da web. Daí a denominação de educação à distância online, que alguns preferem chamar de ensino online. E o grande boom desse tipo de paradigma educacional surgiu a partir dos anos 90, coincidindo exatamente com o aparecimento da internet, da web, etc. A educação à distância, como um processo antigo, ela sempre utilizou, como eu comentei lá no começo da apresentação, as tecnologias que em cada época estavam disponíveis fundamentalmente para veicular a informação e para transportar o suporte dessa informação. Nas sociedades que não têm escrita, essas sociedades só conseguiam que os seus constituintes passassem informações uns para os outros através da oralidade. Nas sociedades em que a transmissão do conhecimento só se fazia por via oral, evidentemente, e a veiculação da informação não tinha sentido. Hoje, depois do advento da leitura e da escrita, surgiu a possibilidade de colocarmos o conhecimento em um suporte
e ao longo dos anos isso foi evoluindo, tábuas de argila, papel, papiro. Hoje nós podemos utilizar o formato digital. E a internet surge como o grande transportador de conhecimentos, mas ao mesmo tempo surge como o grande invólucro, como o grande suporte, a ponto de dizermos que a internet é a mídia que contém todas as mídias, porque ela pode conter mídia escrita, simulando o papel, como pode também conter diversos outros tipos de mídias que permitem a comunicação que não é de natureza puramente textual. É claro que por conta disso, nós podemos apontar a existência de gerações da EAD. Alguns consideram que a EAD tem apenas 3 gerações, outros dizem que a EAD tem 4 gerações, outros 5, e já há quem fale até na existência de uma 6ª geração da EAD. Bom, o paradigma da educação à distância, entretanto, é um paradigma tão novo, é um paradigma tão diferente, que é preciso nós lembrarmos que para introduzir esse paradigma em alguma escola, em alguma universidade, é preciso seguir, é de bom alvitre seguir algumas estratégias de implantação. Por exemplo, é necessário seguir essas estratégias porque elas constituem uma novidade tecnológica. E por ser uma novidade tecnológica, nem todas as pessoas estão acostumadas com essa novidade. Se não estão acostumadas com essas novidades, é óbvio que há uma escassez de professores treinados no uso dessas tecnologias. E muitos professores, inclusive, são resistentes, da mesma forma que muitos alunos são resistentes, porque eles se encontram nas suas zonas de conforto. E nós sabemos que uma das coisas que menos o ser humano gosta de fazer é de mudar, porque mudar significa você arriscar. E muitas pessoas dizem, não, para que eu vou arriscar se eu estou fazendo bem, se aqui está dando certo, para que eu vou mudar? É difícil convencer as pessoas a sair da zona de conforto. Por outro lado, as características do método precisam ser bem dominadas para que nós possamos utilizar com proveito. Ao lado disso, daí também continuar sendo importante termos estratégias de implantação da educação à distância online nas escolas. Existem problemas de natureza tecnológica, não existe só falta de pessoas treinadas, não é? A falta de infraestrutura tecnológica, a carência de pessoal técnico. Como é que você vai introduzir a educação à distância no local onde não existe um acesso de qualidade à internet? Como é que você vai introduzir a educação à distância se você não tem pessoas para darem suporte ao funcionamento do parque tecnológico? Dessa forma, orienta-se que na tentativa de implantar educação à distância em algum contexto educacional, escola, universidade, o interessante é não querer utilizar apenas as ferramentas de uma única geração. Vamos mesclar tecnologias de gerações diferentes. Vamos usar tecnologias de suporte às tecnologias mais avançadas. Por exemplo, vamos utilizar as comunicações pela internet, mas também fornecer algumas coisas escritas, algum manual que permita ao aluno ter alguma referência e até suprir necessidade caso a outra parte da internet não funcione a contento. Vamos usar o virtual como apoio para o presencial. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos por alunos que ao assistirem uma aula querem uma cópia da aula e andam com os pendrives a todo instante pedindo uma cópia. Vamos disponibilizar essas aulas na internet, ou seja, são situações nas quais você não vai abolir o ensino presencial, mas vai reforçar o ensino presencial com o uso de ferramentas virtuais. É preciso também, nesse ponto, ter muito cuidado para não querer usar muita ferramenta e muita firula, usar muita inovação, usar muita novidade, muito movimento,
muita ferramenta mostrando coisas tridimensionais, porque isso pode levar a um efeito contrário de confundir e dispersar o aluno. Em educação à distância online existe uma frase célebre dizendo que o mínimo é mais. É melhor você fazer uma educação à distância online usando poucas ferramentas, mas bem organizadas dentro de um planejamento pedagógico bem orientado, do que você usar muitas ferramentas e aquilo ficar parecendo mais um circo do que uma tentativa de facilitar o aprendizado. Assim, a finalidade da educação à distância, portanto, é preciso lembrar, é sempre a de otimizar o aprendizado e não de atrapalhar. Bom, o ensino presencial, entretanto, vem resistindo. E ele resiste tomando como base algumas verdades tidas como imutáveis, e muitas dessas verdades são muito mais mitos. Por exemplo, o mito da interatividade, dizendo que sem contato presencial é impossível ter uma interatividade de boa qualidade. Isso desde os anos 80, com um autor chamado Moore, depois com Moore e Kearsley, já em 98, quase 20 anos depois, sabe-se que é absolutamente inverídico. Nós podemos ter uma interatividade de boa qualidade e produtiva, às vezes até melhor do que nos contatos presenciais, a ponto de haver hoje a chamada teoria da distância transacional. Um exemplo clássico é o do aluno que está assistindo uma aula e que se dispersa, dorme, conversa com os colegas, não presta atenção, e nesse momento ele está presente, mas a distância transacional dele com o professor que está ministrando a aula é quilométrica, ele não está na aula, está o corpo físico dele. Portanto, não existe nenhuma interatividade entre esse aluno e esse professor. Claro, e isso depende também muito do professor, o professor que não sabe movimentar a aula, o professor que não domina um assunto, o professor que dá aula com material de baixa qualidade. Tudo isso realmente leva em conta. Portanto, não é sinônimo de boa interatividade o fato da presencialidade estar sendo exercida. Segundo elemento é a crença de que aprender habilidades é algo que só é possível com o contato pessoal. Bom, nós temos que entender o seguinte: a aprendizagem de habilidades tem vários níveis. Se você passa por um nível, e você considera um nível de uma pessoa que nunca fez um determinado tipo de ação, é possível que você diga que não há possibilidade de aprender alguns tipos de habilidades manuais. Mas o incremento de novas funcionalidades, novas habilidades a uma habilidade já existente previamente, é possível perfeitamente de ser entendida, de ser compreendida, de ser aprendida de forma não presencial. Determinados cursos para treinamento ou para renovar treinamento ou para melhorar treinamento de profissionais que já fizeram antes esses cursos e precisam ser habilitados numa nova modalidade, mas que já têm uma experiência prévia, eles podem ser feitos em ambientes virtuais de aprendizagem, com uso de avatares, com uso de vídeos. Isso está absolutamente provado. Finalmente, um outro preconceito e um outro mito muito grande, que é o mito de considerar que a educação à distância ela sempre é inferior, que a qualidade do aprendizado com a educação à distância é sempre inferior do que a qualidade do aprendizado no ensino presencial. Isso é um mito enorme, porque hoje nós temos universidades de conceito elevadíssimo que oferecem no seu campus disciplinas nas duas modalidades. O aluno tem direito, tem a oportunidade de escolher se quer fazer uma determinada disciplina na sua versão presencial ou se ele quer fazer aquela disciplina na versão à distância, na versão virtual. E, pasmem os senhores, existem vários relatos
de alunos, de grupos de alunos que tiram melhores notas, que demonstram melhor aprendizado quando fazem a disciplina na modalidade virtual, na modalidade à distância, do que grupos de alunos que fazem na modalidade tradicional presencial. O ensino presencial, está compreendendo, tem, portanto, desvantagens, né? O ensino presencial tem desvantagens. E as principais desvantagens que nós podemos atribuir ao ensino presencial sem dúvida, a barreira do espaço e do tempo, né? A falta de flexibilidade, a qualidade das aulas, é uma das reclamações constantes, é que as aulas não têm qualidade, os custos elevados, o número limitado de alunos que podem ser atendidos e a oferta sempre limitada. Veja bem, em relação ao número limitado de alunos, nós estamos com 300 pessoas inscritas nesse curso. Como é que nós conseguiríamos dar esse mesmo curso se fosse presencialmente? Colocar 300 pessoas dentro de uma sala precisaria ser um auditório enorme. Com toda certeza, a maioria dessas pessoas não ia prestar atenção em todas as partes, não ia ter proveito realmente em todas as partes do curso. A barreira do espaço e do tempo, veja bem, hoje considera-se que em determinadas cidades, como São Paulo, o aluno já leva cerca de mais de 4 horas, 4 a 6 horas, só para sair de casa, ir para a universidade, sair da universidade e vir para casa. 6 horas, num dia de 24, é um quarto do dia só em deslocamento e provavelmente não serve para mais nada, a não ser que ele vá levando e lendo seu livro ou vá escutando alguma coisa no seu iPhone, no seu iPod, né? A falta de flexibilidade, o aluno vai assistir a aula e naquele momento, não necessariamente é o momento em que ele está com a sua melhor sintonia, a sua melhor receptividade para obter aqueles conhecimentos. Já no ensino à distância, o aluno pode escolher a hora melhor que ele está disponível, a hora que ele se encontra mais receptível para entender, para compreender os raciocínios que lhe são apresentados para seu aprendizado. Todas as vezes que nós queremos atualizar um livro para o ensino presencial, temos que praticamente refazer o livro todo, e isso eleva muitos custos. E os cursos presenciais, na sua grande maioria, eles são cursos que são ofertados limitadamente. Você não tem, às vezes, disponibilidade de tantos professores para dar tantas vezes o mesmo curso, um determinado curso, nas vezes que você quer, para atender a demanda. Muito bem. E a educação à distância? Tem vantagens? Sem dúvida que existem várias vantagens na educação à distância. Primeiro, porque as classes virtuais praticamente não têm limite. Você tem que ter cuidado, não fazer um curso tipo caça-níquel, em que você coloca um monte de alunos só para aumentar o ganho e apresenta um material de má qualidade, apresenta um material que não foi bem elaborado, apresenta um material que não passou por um planejamento pedagógico adequado, etc. Isso é um erro, mas que é vantajoso não cometendo esse erro, não confundindo, né, o D de EAD com dólar, quer dizer, não fazendo da educação à distância um meio de ganhar dinheiro fácil e rápido, às custas de enganar as pessoas. Segunda coisa, a vantagem da atualização do material. É muito mais rápida, muito mais barato você atualizar uma aula, porque às vezes você não tem que atualizar o curso todo, você tem que atualizar uma aula, e isso fica muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais barato em educação à distância. Obviamente, como a comunicação é de todos para todos, a interatividade é muito maior, mas é preciso convencer a todos os alunos que há necessidade de participação. A interação, ela deve ser entendida como a interação do aluno com o professor, do professor com o aluno, dos alunos entre si e dos alunos com o material, com o conteúdo.
No nosso caso, por exemplo, esse curso vai ficar disponível no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA. Se as pessoas não entrarem no AVA, essa interatividade não vai ocorrer. Se as pessoas não assistirem essa apresentação, claro que não vai ter como interagir com o que eu estou dizendo. Então, surge aí a necessidade da responsabilidade, e hoje, em educação à distância, essa responsabilidade significa, fundamentalmente, aprender a gerenciar o tempo. Tanto é que haverá um texto sobre gerenciamento de tempo, muito útil, muito válido, que será disponibilizado para que depois vocês façam a leitura desse texto individualmente. É um texto relativamente longo, mas um dos macetes é que você já pode ir aprendendo a gerenciar seu tempo, dividindo o texto em partes e lendo o texto em partes, para depois ter uma ideia geral, uma síntese do trabalho. Fundamentalmente, uma outra grande vantagem é que a criação de comunidades virtuais fica muito mais fácil de ser organizada para criar o conhecimento coletivamente, tornando, portanto, a aprendizagem dialógica. Ou seja, você vai aprender dialogando com seus amigos. Você não vai aprender sozinho, isolado e ouvindo apenas uma fonte. Você vai contribuir para o aprendizado dos outros e vai receber contribuições dos outros para o seu aprendizado. Isso é importante porque cada vez mais se percebe que o ser humano tem uma característica interessante, que é de aprender mais e aprender melhor quando ele aprende com os outros. Quando ele aprende sozinho, esse aprendizado sempre é inferior a quando ele aprende vendo outras pessoas, conversando com outras pessoas, trocando ideias. Agora, evidentemente que isso também implica numa necessidade de saber respeitar as opiniões, de saber discutir e de saber dialogar. A outra vantagem, para concluir esse pequeno núcleo, essa pequena parte, é, sem dúvida, a permanência da interatividade. Ou seja, um curso normal, tradicional, presencial, quando ele termina, termina. Já um curso à distância, os alunos podem continuar usando, mesmo fora do ambiente virtual, ferramentas comunicacionais, mensageiros, criarem listas de discussão, criarem fóruns, utilizar diversos mecanismos gratuitos que tem na internet para continuarem a discutir de forma prolongada o assunto ou os temas a seu bel prazer. Ou seja, interatividade com caráter permanente. É claro que a educação à distância tem dificuldades, eu prefiro falar em dificuldades e não em desvantagens. O fato da educação tecnológica ser deficiente entre professores e alunos é uma das dificuldades. A oferta de cursos como esse é uma tentativa de vencer, minorar essa dificuldade. Os preconceitos quanto ao método, existem muitos preconceitos, esses preconceitos têm algumas origens, mas em geral a principal razão do preconceito é a falta de conhecimento. Temos diversos depoimentos de alunos que depois que fazem o primeiro curso de formação, a primeira parte do curso com a educação à distância, descobrem um mundo inteiramente novo e passam a perceber como é rico o trabalho e a possibilidade de aprendizado. E também os investimentos na área tecnológica e na área da educação à distância, além de serem reduzidos, muitas e muitas vezes eles têm orientação errada. Investe-se muito em máquina, investe-se muito na tecnologia dura, mas se esquece de investir no people, discutir nas pessoas. Isso é absolutamente danoso para a educação à distância. Não adianta computador em qualquer canto se não tem conteúdo. E conteúdo quem produz são pessoas. E as pessoas só podem produzir bom conteúdo se elas forem realmente estimuladas, se houver investimento para que essas pessoas trabalhem, se eduquem e passem a saber trabalhar nesse novo paradigma educacional. Ainda podemos dizer que são dificuldades o acesso à internet, escassa em diversos pontos. Todos nós sabemos que o Brasil tem uma das internets mais caras e mais lentas do mundo. Se comparar com o Japão, com os Estados Unidos, é uma coisa assim gritante como nós temos dificuldade de ter banda larga e assim mesmo
com pouca banda larga, a banda é larga no preço e muito estreita na permeação de informações, né? O treinamento do professor, isso é importante. O professor não será substituído na educação à distância. Ele será substituído, sim, por outro professor que tenha treinamento em usar os recursos. A oferta limitada de cursos, como já se comunicou, como já se comentou, e a inexistência de uma política institucional clara de tecnologia de informação. Isso é um ponto importantíssimo quando se quer colocar alguma coisa na área da tecnologia da informação em uma instituição. Se não houver uma política clara de tecnologia da informação, todos ficam querendo fazer do seu jeito, todos ficam querendo fazer da sua maneira, cada um com ideias diferentes. Aqueles que trazem ideias de pessoas que se dizem entendidas e querem colocar essas ideias, e no final das contas ficam uma quantidade enorme de ideias que se debatem, se anulam, e não há uma cooperação, e a falta de uma política institucional, ela influi negativamente para o sucesso de uma tentativa de introduzir educação à distância em qualquer instituição. Por final, a falta de incentivo. E quando eu falo incentivo, não falo necessariamente em incentivo pecuniário. Ou seja, não se trata única e exclusivamente de fornecer pagamento para quem vai fazer alguma coisa com a educação à distância. É claro que se você acrescenta a carga horária de um professor que está trabalhando com ensino presencial, acrescenta a carga horária dele, alguma coisa para ele fazer utilizando a educação à distância, ele não é remunerado por isso, então realmente isso não é um incentivo dos melhores. Mas há alguns outros tipos de incentivo que podem ser dados, não necessariamente um incentivo em dinheiro, e isso é ser um incentivo que agrega valor. Por exemplo, criar uma política de compra de computadores de uma forma financiada e com financiamento a juro baixo. Isso já foi tentado várias vezes. Proporcionar cursos de formação para os professores. Tirar professores que queiram aderir a esse processo de uma carga horária, de forma que eles possam cumprir parte dessa carga horária trabalhando em educação à distância. Isso também pode ser aplicado para os profissionais. Enfim, hoje no Brasil a coisa melhorou bastante, porque embora a educação à distância fosse algo que já estivesse previsto há muitos anos, mais de 2 décadas, na Lei de Diretrizes e Bases, né? Só recentemente, em 2006, houve um movimento sério, um movimento realmente concreto para que se adotasse a educação à distância no Brasil. E esse movimento foi dado essa ação concreta foi dada pelo Ministério da Educação quando criou a Universidade Aberta do Brasil. Nessa página, nessa tela, nós estamos vendo a cópia, a foto de como era a Universidade do Brasil quando ela foi lançada. No meio tinha um vídeo na época do secretário responsável pela Universidade Aberta do Brasil e dizendo o que era a universidade. Isso foi em 2006. Hoje a Universidade Aberta do Brasil passou para a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior, e em 2008 o Ministério da Saúde, tomando como base o exemplo da criação da Universidade Aberta do Brasil, criou a Universidade Aberta do SUS na intenção de ministrar basicamente um curso de especialização em saúde da família e da comunidade, mas esse é apenas o primeiro curso que a Universidade Aberta do Brasil, a Universidade Aberta do SUS pretende colocar na praça. Existem projetos de utilizar a Universidade Aberta do SUS para diversas outras atividades educacionais voltados para os profissionais da saúde que estão trabalhando no SUS
portanto, apoiando a atenção básica. Hoje, na educação à distância online, nós temos ferramentas, falamos tanto em ferramentas. Que ferramentas são essas? Há dois grandes grupos de ferramentas que nós podemos utilizar. Elas são agrupadas nas ferramentas ditas assíncronas e nas ferramentas síncronas. As ferramentas síncronas são ferramentas de videocolaboração, videoconferência, webconferência. Ferramenta síncrona, o chat. Ferramenta síncrona, o mensageiros, que hoje já também passam a admitir que se possa utilizar não apenas conversa através de um pequeno chat, mas também com vídeo, né? E as assíncronas, a mais antiga delas e a mais tradicional é o correio eletrônico, o velho e conhecido e-mail, que aí tem mais de não sei quantos anos. Os fóruns de discussão, as listas de discussão, as páginas eletrônicas e os portais, os blogs, as ferramentas de mídias sociais, né? As ferramentas de relacionamento social, entre elas Orkut, Facebook, LinkedIn, Twitter. E é interessante lembrar que, como a educação à distância é um processo, essas ferramentas também passam por processos de melhoria ao longo do tempo, e observa-se até que algumas delas desapareceram. Por exemplo, o Second Life, quando foi lançado, era uma ferramenta de relacionamento social, uma mídia social, que foi considerada como sendo uma ferramenta que ia trazer muita vantagem na educação. Surgiram teses falando sobre o uso do Second Life na educação, e de repente o Second Life não deslanchou, não aprovou, não cresceu, praticamente desapareceu por ser uma ferramenta muito pesada, que requeria muito recurso computacional, e isso desapareceu. Mas o importante não é apenas você dizer que conhece todas as ferramentas e vai usar todas as ferramentas, não. O importante é você saber planejar pedagogicamente o uso dessas ferramentas. É melhor utilizar poucas ferramentas bem organizadas, bem inseridas, dentro de um planejamento pedagógico adequado e bem feito, do que querer usar ferramenta demais e terminar confundindo o aluno e aí até dificultando. Essas ferramentas você pode utilizá-las isoladamente, mas também você pode utilizá-las dentro de um ambiente virtual de aprendizagem como esse que vocês vão frequentar. No caso, nós usamos o Moodle, que é uma ferramenta free e que tem tido uma aceitação muito grande na área da saúde. Bom, por fim, é preciso nós lembrarmos que é possível conceituar a educação à distância. Se vocês colocarem aí num buscador simples como o Google, as palavras educação à distância online ou EAD online e depois conceito ou conceito de EAD online, vocês vão encontrar inúmeras citações, mas muitas citações. Eu gosto muito de utilizar essa citação de um professor da USP, José Moran, dizendo que a educação à distância é uma conceituação bem simples e rápida. A educação à distância é um processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias. Portanto, as tecnologias apenas servem para mediar, não são a parte mais importante, no qual, nesse processo, o professor e o aluno encontram-se afastados por contingências, por questões de distanciamento geográfico ou pelo tempo, ou por ambos. Na verdade, se nós utilizamos tecnologias para vencer essas duas situações, nós temos condição de democratizar o ensino, nós temos condição de incluir mais pessoas no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, a educação à distância deve ser considerada principalmente uma modalidade bastante inclusiva de pessoas
diversos processos educacionais. É óbvio que as tecnologias são importantes. É óbvio que elas promovem meios de comunicação, permitem interação entre alunos e professor, entre professor e alunos e entre os alunos entre si, permitem que essa interação do aluno e do conteúdo a ser aprendido também se faça de forma inteligente, utilizando as chamadas mídias inteligentes. Fica aí um conceito para vocês depois explorarem, mídias inteligentes. E tudo isso favorece a ocorrência efetiva do aprendizado. Nós precisamos sempre levar em conta que o que a educação à distância busca, entre todas as outras coisas mencionadas, é realmente permitir um aprendizado de qualidade. Quero deixar algumas observações finais, dizendo que, sem dúvida, não há como esquecer que na educação à distância online o fundamental é sempre o elemento humano. Não adianta, portanto, inventar tecnologia, misturar tecnologia, combinar tecnologia, computador, banda larga, tudo isso é importante. A educação à distância não pode prescindir das tecnologias. Mas o aprendizado que ela pode produzir, que ela pode levar, sem dúvida é um aprendizado que só ocorrerá se houver investimento no ser humano. E esse curso tem alguns diferenciais. Por exemplo, ele não é um treinamento autoinstrucional, não é aquele curso que você entra na internet, encontra lá um bocado de tela e vai passando de uma tela por outra e você sozinho fica interagindo com o material. A cada 3, 4 telas aparece outra tela que tem um testezinho para você fazer, você marca o teste, se acertou aparece outra tela dizendo que você acertou, se não acertou você vai ter que voltar para fazer tudo de novo. Não, o nosso curso não é assim, não é um curso, um treinamento autoinstrucional. É válido esse tipo de treinamento? Mas não é a nossa finalidade aqui. Utiliza mídias inteligentes. É preciso que vocês procurem saber o que significa isso. Não se baseia, finalmente, em transposição didática, pura e simplesmente, e sim em transição didática. Ou seja, nós não estamos dando um curso, simplesmente, no qual nós colocamos arquivos em PDF, arquivos em Word, mandamos os alunos baixar, alguns vão ler na tela, outros vão imprimir para ler. Não, nós utilizamos transição didática, ou seja, nós processamos o material com o qual o curso é dado, nós trabalhamos esse material de tal forma que, utilizando mídias inteligentes, haja uma facilitação do aprendizado durante todo esse curso. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram. Aí está o meu contato, estou disponível pelo meu e-mail, lro@ufc.br. Os que quiserem contactar para tirar alguma dúvida, algum comentário, podem utilizar o e-mail. Por favor, apenas se identifiquem dizendo que são alunos desse curso de letramento. E a mensagem final é que nós nos encontraremos nos oceanos da internet. Muito obrigado.